Oi, estão me ouvindo agora? Oi, estão me ouvindo? O som tá saindo agora normalmente? Oi, gente, desculpa. O Bluetooth conectou no carro aqui, que minha mãe saiu pra trabalhar. O Bluetooth conectou aqui e aí o áudio parou e não queria voltar. Beleza? Tá todo mundo me ouvindo então? A gente vai continuar. Bom, vamos continuar então. Tudo certo? Então, bora continuar aqui. Vamos recapitular a questão que a gente está fazendo enquanto a galera vai entrando, tá bom? Vou só esperar mais um pouquinho pra galera entrar de novo, tá bom? Que eu tive que desligar a live pro som poder voltar. Vai curtindo bastante aí, compartilhando com seus amigos, para dar um engajamento legal pra gente já voltar, beleza? Vou só aguardar 2 minutinhos aqui pra bastante gente poder entrar novamente. A gente tava com mais de 1.000 pessoas, porém a gente deu uma caída agora. Mas eu realmente tive que desligar porque o áudio ficou sem aqui. Bom, vamos começar então essa resolução aqui. E aí, galera, perdão pelo áudio, tá? Eu precisei desligar, o áudio conectou no Bluetooth e aí não queria sair na live. Foi um erro meu aqui, mas a gente já voltou, tá bom? Curta bastante a live, comenta bastante aí e vamos começar. A galera vai entrando. Bom, essa questão aqui, ela dizia que a gente tem uma polpa de morango a R$18 e uma polpa de acerola a R$14,50 e esse valor de R$14,50 sofreu um aumento de 60 centavos. Tá? Sofreu um aumento de 60 centavos e passou a ser R$15,30. E aí a questão diz aqui, para não aumentar o preço do suco, então a gente tem um preço total que é o preço do suco. Para não aumentar esse preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução do preço da embalagem de morango. Então vai acontecer uma redução na de morango. O que está acontecendo nessa questão? A polpa de morango é R$18 e ela vai para um certo valor X que eu não sei quanto que é. O texto está dizendo que vai ter uma redução. Por quê? Galera, a polpa de acerola aumentou. Ela aumentou 60 centavos, certo? E a polpa de morango, você concorda comigo que ela vai para um valor menor? Esse X aqui precisa ser menor que R$18. Por quê? Porque o texto diz que não vai aumentar o preço do suco. Então, o que é o preço do suco, afinal de contas? O preço do suco a gente pode escrever da seguinte forma, ó. O preço do suco a gente pode falar que é a quantidade que tem, não é regra de 3, tá, galera? Não é regra de 3. Essa questão ela é um pouquinho mais complexa que isso, tá? Eu tenho uma polpa de morango que vai sofrer uma redução e uma polpa de acerola que aumentou 60 centavos. O preço do suco ele pode ser dado pela quantidade de cada um desses itens, tá? Quantidade de cada um dos itens vezes o preço, certo? Então, como que eu posso matematicamente escrever isso aqui? 2/3 vezes 18 mais 1/3 vezes 14,70. Por que isso aqui? Repara aqui no texto comigo, vem aqui em cima no texto comigo, que está escrito aqui que um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola e ele é preparado usando 2/3, então usa 2/3 de morango e 1/3 de acerola, tá bom? 2/3 de morango, 1/3 de acerola. Então, como que a gente pode escrever isso? Que o preço total do suco é a quantidade, 2/3 de morango, vezes a polpa de morango, 2/3 vezes 18, mais a quantidade de acerola, que é 1/3, vezes o preço da polpa de acerola. Então, é sempre quantidade e preço. A gente escreve matematicamente isso. Então, aqui eu tenho a quantidade de morango, aqui eu tenho o valor da polpa, né? E aqui eu tenho a quantidade de acerola e o valor da acerola. Se você está no ensino fundamental ainda, não se preocupa tanto com isso, tá bom? Que você vai vendo no ensino médio mais para frente como que funciona essa questão, tá bom? Vai tentando acompanhar a linha de raciocínio comigo. Quem já está no ensino médio já vai ficar mais claro de entender, tá? Então eu tenho o preço do suco, é dado por isso aqui. Bom, então vamos calcular qual que é o valor do suco, beleza? Se eu tenho o preço do suco é igual a isso, se eu fizer essas operações, eu calculo o valor do suco. Então, quanto que vai dar o meu preço do suco?
o meu preço do suco vai ser 2/3 vezes 18. 2/3 vezes 18, eu posso fazer aqui, simplificar, né? Na verdade, eu vou fazer direto. 2/3, 2 vezes 18 é 36. 36 dividido por 3 vai dar 12, beleza? 12 mais 1/3 vezes 14,70. Galera, aqui tem uma dica legal. Você concorda comigo? Você concorda comigo que se fosse 15 reais aqui, se aqui fosse 15 reais e eu dividir por 3, daria 5 reais? Comentem aí se vocês concordem, para você entender meu raciocínio. Se aqui for 15 reais e eu dividir por 3, a resposta daria 5, beleza? Só que repara que aqui não é 30 centavos abaixo de 15. 14,70 são 30 centavos menor do que 15 reais. Então, se eu dividir por 3 esses 30 centavos, vão ser 10 centavos abaixo de 5 reais. Então, como que eu fiz isso de cabeça? Como que eu sei que isso vai dar 4,90? Porque se fosse 15 dividido por 3, daria 5. Como é 30 centavos menor e eu estou dividindo por 3, então a resposta fica 4,90. Beleza? Mas daria para fazer a conta. Eu vou fazer a conta aqui a título de curiosidade ou informação. Então, vamos supor que eu tenho 14,7 e eu vou dividir para 3. Vou fazer a conta normalmente. Aqui tem operação com vírgula. Eu vou multiplicar os dois lados por 10 para cortar a vírgula, tá bom? Aqui eu vou fazer a divisão normalmente, como a gente faz. 14,7 dividido por 3 é o mesmo que 147 dividido por 30. Tá bom? Se eu multiplico o dividendo por 10 e o divisor por 10, eu não altero o meu quociente. Eu não altero o meu resultado. Então agora a gente pode fazer a conta normalmente. Eu multipliquei por 10, desloquei a vírgula para a direita, multipliquei por 10, aumentei um zero, tá? Então agora aqui, 147 por 30. Quantas vezes o 30 cabe dentro de 147? Cabem 4 vezes, né? Que 5 daria 150. Então, 4 vezes 30, 120. 120 menos 147 menos 120, só subtrair. Vai me dar 27. Não tem mais número para baixar, eu vou colocar a vírgula e vou acrescentar um zero. 270 por 30 está na tabuada aqui do 3, por exemplo, né? 27 por 3 dá 9. Então, 270 por 30 dá 9. Então, a gente chegou no mesmo 4,90 que a gente tinha chego, tá bom? Todo mundo está compreendendo até aqui? O que a gente fez até aqui? A gente viu que o preço do suco é dado pela quantidade de morango vezes o preço da polpa de morango, mais a quantidade de acerola vezes o preço da acerola. E a gente está calculando o preço do suco. A gente fez as operações básicas e deu que o preço do suco vai ser 12 mais 4,90, 16,90. Então, eu tenho o preço do suco, tá? Tenho o preço aqui do suco. Beleza. Agora, o que a gente tem que calcular? Lembra que o preço da acerola ele aumentou 60 centavos? A acerola ficou mais cara. Aumentou 60 centavos. O preço do morango vai ter que reduzir alguma coisa. Tanto é que é a nossa pergunta, lembra? A redução em real do preço da embalagem da polpa de morango. Então ele quer saber quanto que vai ser essa redução aqui. Vai ter que reduzir porque a questão nos diz que não vai aumentar o preço do suco. Então o preço do suco ele é constante. O preço do suco ele é constante. Então como que a gente pode fazer? A gente pode fazer agora uma nova equação que vai ser depois de ter sido reajustado esse preço. Então a gente tem aqui, vou pôr aqui depois. Vão tentando compreender a linha de raciocínio, tá, galera? Depois, o que eu tenho? A quantidade da polpa de morango vai mudar? A quantidade da polpa de morango não vai mudar. Então, ainda continua sendo 2/3 vezes. Lembra que o preço aqui era 18, mas vai sofrer um reajuste, vai ficar mais barato. Se vai ficar mais barato, eu vou chamar de X, porque eu não sei para quanto que vai. Lembra que a questão disse que a acerola aqui foi para 15,30, só que ela disse que o morango vai abaixar algum valor, mas não disse qual, então eu chamei de X. Bom, a quantidade de polpa de acerola vai mudar? Não vai continuar sendo 1/3. E agora, qual que é o novo preço da acerola? Lembra que sofreu um aumento de 60 centavos e foi para 15,30.
Então eu estou calculando o que aqui, se você me perguntar? Eu estou calculando qual que vai ser o novo preço, aqui, que é o meu X, sabendo que o preço total do suco é o mesmo. Então, eu sei que tudo isso é igual a R$16,90. Galera, essa é a equação que a gente chegou. E agora basta a gente achar o X e subtrair do 18 para achar a nossa resposta. Vocês estão entendendo até aqui? Se eu estou explicando muito rápido, se vocês estão entendendo ou não. Preciso de bastante atenção de vocês, porque essa não é uma questão fácil, tá? Ela é, no mínimo, uma questão média. Eu sei que algumas pessoas não estão entendendo porque às vezes são novas e estão começando a estudar matemática agora, ainda estão no ensino fundamental, então fica mais difícil. Mas vamos lá, eu vou só recapitular de novo, porque eu não posso ficar explicando 1000 vezes, porque tem pessoas que já entenderam. Mas eu vou dar a última recapitulada para entender, tá bom? O preço do meu suco, ele é dado pela quantidade de morango vezes o preço do morango, mais a quantidade de acerola vezes o preço da acerola. Fazendo essas contas, eu descobri o preço do meu suco, que é R$16,90, tá bom? Descobri o preço. Se eu descobrir o preço, agora lembra, ele não quer que o suco mude de valor, então o preço final é o mesmo. As quantidades também são as mesmas. Aí a acerola sofreu um aumento, era R$14,70 e foi para R$15,30. E para manter o mesmo valor, sendo que eu aumentei aqui vai ter que diminuir, mas eu não sei quanto, por isso que eu chamei de X. Então assim que eu cheguei nisso aqui. Essas frações, o próprio enunciado me dá, que é a quantidade de cada um aqui dos ingredientes no meu suco, tá? Então vamos lá, vamos resolver aqui para a gente achar o novo preço do morango. Eu tenho 2/3 de x, então vai dar 2x sobre 3, mais 1/3 vezes 15,30. Aqui vai me dar 5,10, né? 15,30 dividido por 3 vai me dar 5,10. E aqui mantém R$16,90. Beleza, então a gente tem que achar o nosso x aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar isso daqui para lá, negativo. Então vai ficar 2x sobre 3 é igual a R$16,90 menos 5,10. Então 2x sobre 3 é igual a 16,90 menos 5,10. 16 menos 5 é 11. 90 menos 10 é 80. E fica 11,80. Agora, o que eu posso fazer? Passar o 3 multiplicando, né? Esse 3 aqui está dividindo. Então, ele vai para lá multiplicando, tá? Então, vai ficar 2x é igual a 3 vezes 11,80. 3 vezes 11,80 vai me dar 35,40, tá? 2x é igual a 35,40. Agora, vem aqui comigo. O x vai ser 35,40 dividido. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Agora, fazendo essa conta, vai me dar 35,40 por 2. Vai me dar quanto? Se fosse 36, seria 18. Vai me dar 17,40, é isso, né? 17,40 é o novo preço. E confirmou que o morango ficou mais barato. Lembra que o morango era R$18? Agora ele está a 17,40. E qual que foi essa redução, então? Essa redução foi de R$18 menos 17,40. Portanto, foi de 60 centavos. Ô, gente, perdão. É 17,70, perdão. Ó, eu fazendo a conta de cabeça errado. 17,70. Então, aqui embaixo vai ser 18 menos 17,70. Portanto, vai ser 30 centavos que reduziu. Aí, galera, valeu pela ajuda, 17,70. Fui fazer de cabeça e fiz errado. Tá vendo porque que é complicado o Enem? Você faz toda a operação, a conta inteira, você acerta todo o raciocínio e às vezes por uma conta você perde a questão. Então é complicado. Esse Enem é 2017, tá? Prova azul. Então, galera, essa foi a resolução dessa questão 141. Que, se você quiser tirar um print,
já tira o print aí, tá bom? Essa foi a resolução. A gente descobriu primeiro o valor do suco, depois a gente manteve o valor do suco e as quantidades aqui com o novo preço da acerola e descobriu o novo preço da polpa de morango, que deu R$17,70. Portanto, se era R$18 e foi para R$17,70, a redução foi de 30 centavos. Vamos ver aqui se tem 30 centavos. Letra E. 30 centavos foi a redução em real do preço da embalagem da polpa de morango, tá bom? Então essa fica a resolução da questão 141. Lembra, se você não entendeu 100% tudo, ou mesmo que você não conseguiria fazer a questão, lembra que o importante é você compreender o raciocínio, porque você pode vir essa questão novamente com outros dados, outro contexto, e conseguir aplicar o mesmo raciocínio, entendeu? Conseguir aplicar o mesmo raciocínio. Então vamos lá, galera. Agora vamos para a próxima questão então, tá bom? Deixa eu acender a luz aqui porque tá um pouco escuro. Pô, valeu, galera. A conta ela é fácil, tá? A conta dessa questão 141 é uma conta fácil que, se você está acostumado a fazer, você vai conseguir fazer a questão mais rápido. Só que para você criar todas as equações e poder achar os valores que precisa, aí a interpretação precisa estar apurada, entendeu? As contas em si não são difíceis, o difícil é você montar. Pô, galera, valeu, todo mundo que gosta da live tá acompanhando aí. Vamos para a questão 142, tá? E lembra, a live vai ficar salva no meu YouTube, depois eu subo ela lá. Então é só clicar na descrição, no íconezinho do YouTube, se inscrever lá e se você quiser ver a resolução novamente, tá? Vamos continuar aqui. Questão 142, galera. A caixa escolhida pelo casal deve ser qual? Tá, então eu sei que existem 5 tipos de caixa e ele vai escolher alguma. Vamos lá. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta. Galera, o que é um cubo? Vamos desenhar um cubo aqui. A gente pode fazer o cubo como 2 quadrados aqui, só que tridimensional. Então aqui a gente tem o nosso cubo, tá? 80 centímetros de aresta. O que é aresta? Aresta é essa linhazinha que divide os lados. Então é 80 por 80 por 80. Esse é o nosso cubo. Se você já viu um pouco de geometria espacial, essa é a representação de um cubo de aresta 80, tá? Ele vai colocar isso numa caixa e ele tem à disposição 5 caixas com diferentes dimensões. Então a caixa 1 é 86, 86, 86, a caixa 2, 75, 82, 90, assim por diante. Agora vem o comando da nossa questão que está aqui. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba. Ou seja, o que a gente já pode fazer? Só de você ler isso aqui, que o objeto tem que caber, qual das caixas você elimina? Eu quero que vocês me respondam aí, galera, para vocês participarem no chat. Qual caixa eu posso eliminar sabendo que o objeto tem que caber lá dentro? Vamos ver aí quem que me responde. Isso aí, perfeito, perfeito. Eu elimino a caixa 2 porque aqui tem 75 centímetros. Então, isso aqui já não cabe. Tá menor do que o espaço que eu preciso. Então, a caixa 2 aqui eu já elimino, beleza? Caixa 2 eu elimino. Somente a caixa 2, tá? Porque o centímetro ali tá menor do que eu preciso. E ele diz aqui ainda, de modo que sobre o menor espaço livre no interior. Então aqui está o nosso comando da questão para a gente resolver. Tem que caber, portanto eu sei que a 1, a 3 e a 4 cabe, mas tem que dar o menor espaço livre. Ou seja, tem que ser o maior espaço que caiba e que sobre menos, né? Não pode ser uma caixa do infinito no infinito, não pode ser uma caixa gigantesca, né? Então vamos lá, como que a gente resolve isso? Vocês concordam comigo? Eu até escrevi aqui que tem 2 modos de resolução. O primeiro deles é mais demorado e teria que fazer todas as operações, entendeu? Se você multiplica 86 por 86 por 86 e você vai ter um volume. Você multiplica esse, você tem um volume, esse, você tem um volume, esse, você tem um volume. E eu vou pegar o volume menor, porque eu já sei que eu preciso do menor espaço livre,
Só que isso vai dar muito trabalho de fazer. Imagina você fazer isso vezes isso, depois vezes isso, e fazer. Você vai demorar uns, sei lá, 8 minutos fazendo a conta. Então aqui vem um macete muito, muito bom para vocês. Ó, se liga. A gente vai fazer pelo método comparativo. É o método de comparação, tá? Vou até escrever aqui. Vai ser por comparação que a gente vai fazer. Sempre que tiver valores assim, vocês podem mudar. Então, o que você pode fazer? Ó, vamos comparar a caixa 3 com a caixa 5. Repara que aqui tem 85 centímetros. Aqui também. Bom, se eu tenho 85 e 85, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse centímetro aqui, que tá 95 aqui, ele vai para 90. Ó, eu diminuí 5 aqui. Se eu diminuir 5 aqui, eu vou aumentar 5 do lado de lá. Beleza? Eu só diminuí 5 daqui e aumentei 5 aqui. Entenderam o que eu fiz? Eu diminuí aqui e eu aumentei 5 aqui. Então, beleza, eu tenho 85, 90 e 85. Bom, então, eu estou fazendo isso como macete, galera. É só como uma forma de você não precisar fazer essas contas. De você ir por comparação. Então, eu tenho 85, 90 e 85. Então, repara que agora eu tenho esse 90 aqui, que eu posso comparar com esse 90 aqui. Então, vocês estão reparando que tem a mesma dimensão? 85, 90, 90 e 85, tá igual. Então, o que sobra? Sobra eu comparar isso aqui com o 85 aqui. Então, 85 e 82. Qual que é menor? 82. Então, eu já elimino a caixa 5. Vocês entenderam o que eu fiz? Para não precisar fazer conta por conta, eu estou emprestando e tirando de um valor para o outro. Ó, vou voltar. Para não precisar fazer essa quantidade de conta, eu estou emprestando os valores de um para o outro. Então, emprestando, eu consigo deixar alguns iguais e comparar só um. E aí eu vejo qual que é menor. Eu já sei que essas 4 vão caber. Fazendo dessa forma, você consegue resolver sem precisar fazer a conta, entendeu? Então, tipo assim, eu já sei que aqui é 85, aqui é 85, 90, e aqui também é 90. Então, aqui é menor, essa dimensão é menor do que essa. Se essa dimensão é menor, eu elimino a caixa 5. E a gente pode pensar dessa forma, entendeu? Vamos pensar de novo aqui na caixa 4. A caixa 4, ó, repara que ele tem 82, 95 e 82. Eu vou tirar desse 95 aqui também, eu vou deixar 90, perdeu 5. Eu vou aumentar 5 aqui, vai para 87. E assim você pode ir fazendo. Eu vou tirar desse 90 que estava aqui e vamos colocar ele 87, perdeu 3. Então aqui a gente faz o quê? Vai para 85. Então a caixa 4 está 85, 87, 87. Por exemplo. Então fazendo isso, vamos fazer a de cima ali também. 90 foi para 85, perdeu 5. Vamos aumentar 5 aqui. Vamos aumentar 5, foi para 87. Então eu tenho 85, 87, 85. E embaixo 85, 87, 87. Repara que a caixa 3 tem 2,85 e a caixa 4 tem 2,87. Então a 4 também está fora. Vai ser maior. Então eu ainda estou entre a caixa 1 e a caixa 3. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu ainda estou entre a caixa 1 e a caixa 3. Agora repara que do 87 aqui, eu vou tirar 1 e eu vou pôr 86 aqui. É sempre tirando e colocando um do lado do outro. Então agora eu tenho 86, 86, 86. E aqui eu tenho 85, 86 e 86. Então repara que eu tenho 2,86 que dá para comparar aqui. Só que um é 86 e a caixa 3 é 85. Então eu elimino a caixa 1. Então só sobrou a caixa 3. Então sem precisar fazer conta, a nossa resposta aqui fica a letra C.
Vocês entenderam o que eu fiz? Eu só fui subtraindo alguns valores e o que eu tirei de uma dimensão, eu acrescentei na outra dimensão. Ó, gente, eu fiz isso, entendeu? Isso foi para facilitar. Isso foi para facilitar, para não precisar fazer conta. Se eu consigo comparar dimensões, e eu sei que duas vão ser iguais e uma vai estar diferente, eu posso determinar a que é maior e a que é menor, entendeu? Ô Lucas, sim, é diferente, mas essa multiplicação é diferente, mas o intuito aqui é você conseguir deixar a mesma dimensão. Se você deixa a mesma dimensão, você consegue comparar qual vai caber e qual que não vai, entendeu? Você consegue comparar qual que é maior e qual que é menor. E no Enem você precisa de tempo, então na hora da prova eu fiz assim. Ó, se eu fizer, por exemplo, se eu fizer aqui 4 vezes 5 é diferente de 3, eu tirei 1 do 4 e vou pôr aqui, é diferente de 3 vezes 6. É diferente, tudo bem. Só que eu fiz isso para poder comparar as dimensões, eu deixo dimensões iguais. Se eu deixo dimensões iguais, uma delas ali estava diferente, então eu posso comparar a que é menor e a que é maior, entendeu? Então basicamente eu fiz por essa resolução. Aí a outra forma seria multiplicar tudo. Aí você tem que fazer na mão, 86 vezes 86 vezes 86, você vai ter um número gigantesco aqui de centímetro cúbico, que é o volume da caixa 1. Acha todos os volumes e pega o menor volume. Mas assim, se eu diminuir unidades de uma dimensão e colocar na outra, mesmo que a operação matemática seja diferente, eu posso comparar as dimensões e determinar aquela que é menor, para poder escolher a minha caixa que tem o menor espaço livre, tá bom? Beleza, depois eu tento fazer algum vídeo falando de comparação, tá? Depois eu tento fazer um vídeo falando de comparação. Mas essa resolução aqui seria um macete mais rápido, mas de forma geral é só multiplicar todos os valores, você gasta ali uns 5 minutinhos fazendo conta e acharia 3 de resposta, tá? Vamos para a próxima questão então, galera. Bora para a próxima. Qualquer dúvida, lembra que a live fica salva no meu canal do YouTube. Tá? É o mesmo nome do canal daqui. Tá na descrição do perfil. É só você ir aqui no meu TikTok, tem o íconezinho do YouTube. Só clicar lá, se inscrever lá e depois à noite eu coloco a live. Daí dá pra vocês reverem a explicação. Tá? Vamos lá, eu vou fazer essa questão aqui, beleza? Enem 2017, prova azul, questão 146. Vamos pra ela aqui que a gente tem bastante questões, então eu não posso demorar tanto tempo em todas as questões, tá? Vamos para essa aqui. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Então, beleza. Ele quer saber agora um tempo, né? Quantos segundos? Após a partida do bondinho B partiu A. Então, o B partiu primeiro e depois o A partiu. Vamos ver. Em um teleférico turístico, se concentra aqui na questão, galera. Em um teleférico turístico, bondinhos saem da estação nível do mar e do topo de uma montanha. Beleza, então vamos representar isso aqui. Vamos representar que aqui é o nível do mar e aqui é a montanha, tá? Vamos esquematizar aqui no que está acontecendo. A travessia dura 1,5 minutos, tá? Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, vai durar um tempo de 1,5 minutos, que é o mesmo que o quê? Cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 minuto e meio são 90 segundos, beleza? 90 segundos. Se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação nível do mar, então o bondinho A está aqui e ele vai para cima. Estou só interpretando a minha questão. Então o bondinho B está lá em cima e ele vai para baixo, tá? Na mesma velocidade.
40 segundos após o bondinho A partir da estação do nível do mar, tá, 40 segundos depois. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Por que que eu sei que ele está mais ou menos aqui? Porque passou 40 segundos. Passou 40 segundos. Desse ponto aqui até ele chegar aqui, passou mais ou menos 40 segundos. Eu sei que o tempo total da travessia é 90. Então, quanto que é esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui vai ser 50 segundos. Esse pedaço vai ser 50 segundos. Vocês entenderam até aqui? Eu sei que o bondinho A está subindo, o B está descendo. O B desce da montanha, o A sobe do nível do mar. O tempo total é 90. Então, o A, ele partiu 40 segundos... Cadê? 40 segundos após o bondinho A partir da estação nível do mar. Então, o A partiu e ele já está mais ou menos nesse ponto aqui. Passou 40 segundos. Se a travessia total é 90, ainda falta 50. Tá? Por enquanto, eu entendi isso da questão. Ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Então agora, nesse ponto aqui, depois de passar 40 segundos que o A subiu e 50 segundos que o B desceu, eles estão A igual a B. Eles estão se cruzando, eles se cruzam nesse ponto aqui. Se eles se cruzam nesse ponto, qual que é a nossa pergunta? Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Bom, vocês já pegaram a resposta ou ainda não? Vocês conseguiram interpretar? O A andou 40 segundos. O B andou 50. Então, quantos segundos depois... Exatamente, galera. É a diferença. Então, eu tenho aqui que a nossa resposta é o tempo do B menos o tempo do A. Então, eu podia falar que a nossa resposta é 10 segundos, tá? 10 segundos. Se esse daqui andou 40, aliás, se esse andou 50 e esse andou 40, o bondinho A foi 10 segundos depois que o B já tinha ido. Então, o B estava no segundo 10 quando o A saiu dali, tá bom? Então, aqui, a nossa questão, resposta letra B, 10 segundos. Uma questão bem mais tranquilinha. Tá, como que eu sei que ele andou 40 segundos? Porque o texto fala, tá? O texto está me dizendo 40 segundos após o bondinho A partir da estação a nível do mar, ele cruza com o B. E, gente, aqui vai uma dica muito boa, tá? Olha aqui, o 40 tá escrito. Você percebe que o 40 ele não tá na forma de número. O 40 tá escrito. Então, olha que difícil perceber que é 40 ali, entendeu? Se a gente lê o texto, às vezes não vê nenhum valor numérico, mas tem que prestar atenção que tem questão que está escrito por extenso o valor. Podia estar o número 4 e o 0 aqui, que facilitaria muito a nossa vida, entendeu? E tem live todo dia, galera, 3 da tarde, questões de matemática. As lives são só de matemática por enquanto, tá, Gabriel? Vamos para a próxima questão, então. Agora a gente vai para a questão... Deixa eu só arrumar um material aqui. Questão 147. Eu vou ver se eu consigo fazer live de física ou de química também, tá bom? Daí a gente vai conversando, mas por enquanto vai ser só matemática, tá? É matemática básica porque envolve cálculos básicos, mas não necessariamente a matemática básica é a matemática fácil, tá bom? Lembra disso, é o que dá a base, é o que dá a linguagem matemática para você se expressar. Não necessariamente é super fácil, tá? E todas as provas do Enem estão disponíveis lá no site do INEP. Só digitar provas anteriores no Google do Enem que você vai ter as provas anteriores lá. Lives todos os dias, das 3 da tarde até a gente terminar as questões que eu deixei aqui para fazer com vocês. Beleza? Tô no início ainda, galera. A gente fez acho que umas 5 questões por aí. A gente tem mais umas 8 aí para fazer. Vamos junto, tá? Curte bastante a live, compartilha com quem você conhece, se inscreve no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome do daqui, e junto a gente vai caminhando. Vamos para essa questão. Lendo primeiro esse pedaço aqui.
Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Tá? Diminuiu 10%. Então eu tenho aqui 15 horas até as 16 horas, isso diminuiu menos 10%. Então repara que eu tinha um nível de profundidade em metros aqui que eu não sei quanto é, e ele reduziu. E essa redução foi de 10%. Estou interpretando a minha questão. Às 16 horas, que é esse valor aqui, esse horário, qual é a profundidade do rio em metro de onde foram feitos os registros? Então eu quero, às 16 horas, a profundidade do rio em metro. Isso é o que eu quero. Isso, Christian, é mais fácil ler por baixo. Toda vez você lê primeiro o que está sendo pedido, depois você volta para cima procurando o que você quer. Tá? Então vamos para essa questão aqui. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante o período de 4 horas. Então, esse período de 4 horas aqui. Os resultados estão indicados no gráfico nas linhas. Nele, a profundidade H, repara que o meu eixo vertical aqui, que é o meu eixo Y, está falando da profundidade H, tá? Que é em metros. Geralmente a gente usa a letra H genérica aqui para registrar algo relacionado à metragem. Registrado às 13 horas não foi anotado. E a partir de H, cada unidade do eixo vertical representa 1 metro. Então, o que eu entendi com isso aqui? Cada quadradinho disso aqui, tá vendo que tem um monte de retângulos aqui, pequenininhos, né? Cada um deles tem altura de 1 metro, tá? O próprio texto disse aqui, ó. Cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, beleza. Lembra que eu não sei as profundidades. Repara que no meu eixo Y não tem valores para isso aqui. Eu não sei quantos metros tem. Tá bom? Eu não sei. Se eu não sei, o que eu vou fazer? Se eu não sei, eu posso chamar de X. Então, ele não quer a profundidade do rio em metro. Ele quer a profundidade do rio em metro às 16 horas. Nesse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de X. Eu não sei quantos metros tem ali. Não sei quantos metros tem. A questão não fala que a cada quadradinho, a cada retângulo, representa 1 metro. Quantos retângulos que esse ponto aqui está acima do meu ponto X? Eu quero que vocês comentem aí para vocês interagirem comigo. Se eu chamei esse ponto de X e esse aqui está 2 retângulos acima, o que eu vou chamar ali? Tá 2, tá, galera? Ele tá na terceira linha, mas você precisa contar o quadradinho, ó. Eu tenho esse ponto e eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Cada quadradinho desse tem 1 metro. Então, se eu tenho 2 retângulos desse, eu vou ter 2 metros. Entenderam? Isso, perfeito. Quem respondeu X mais 2. Se aqui é X e aqui está 2 acima, isso aqui é X mais 2. Isso aqui é X mais 2. Tá? É diferente de 2x, tá, galera? X mais 2, você está acrescentando 2 unidades ao X. 2 vezes X, você está dobrando o X. X mais 2, beleza? Às 16 horas está a profundidade X, então às 15 horas está uma profundidade X mais 2. Agora a gente já tem o que a gente precisa responder, os dados que a gente precisa para responder a questão. O que a gente pode fazer aqui? 2, o que é o 2? 2 é essa diferença de profundidade. São 2 unidades, cada unidade representa 1 metro, então são 2 metros. 2 é igual a 10% de X mais 2. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Essa eu diria que é uma questão já mais média, tá? Que é um pouco mais complicado você interpretar isso. Mas vocês entenderam essa equação? 2 metros é igual a 10% de X mais 2. Ó, a gente tem que esse ponto aqui é o X. E esse ponto aqui é o X mais 2, tá? É o X mais 2. Tá 2 unidades acima. Então, 2 metros, que é essa diferença, que é o quadradinho de profundidade aqui, 2 é igual a 10%, porque o texto diz, ó, a profundidade do rio diminuiu 10%. Isso daqui tá 10% menor.
Então, os 2 metros é 10% do valor anterior. Vocês entenderam? 10% é o que diminuiu das 15 horas até as 16 horas. Das 15 horas para as 16 horas, diminuiu 10%. E esses 10%, então, matematicamente eu posso escrever que 2 metros é igual a 10% do primeiro valor. Então, a gente tem o quê? A gente tem agora uma equação e uma incógnita. Então, eu vou achar o valor do x. Bom, como que eu faço isso? Eu posso simplificar aqui. Eu vou simplificar esse zero com esse zero. E eu vou ter o quê? 2 é igual 1 vezes x mais 2 sobre 10. Então, eu posso falar que é x mais 2 sobre 10. Tá? Só matemática, operação básica. Eu simplifiquei o zero com o zero, então sobrou 1 aqui. 1 vezes x mais 2 é o próprio x mais 2. E sobrou 10 aqui embaixo. Então, eu tenho isso aqui. Agora, eu posso passar isso daqui multiplicando. Então, eu tenho 20 é igual a x mais 2. Então, o nosso x vai ser 18 metros. Então, a nossa resposta dessa questão fica sendo letra A. Beleza? Se você multiplicar cruzado, daria errado. Mas essa é uma questão média para difícil, tá? Ela não é fácil, não. Deu 18 de acordo com o nosso raciocínio. Eu tenho às 15 horas que a profundidade é x mais 2, porque cada retângulo são 2 unidades. Então, se esse está 2 retângulos acima do x, então se eu chamei aqui de x, aqui vai ser x mais 2. E o texto diz que entre as 15 horas e as 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Então, esses 2 metros é 10% do que eu tinha antes, porque diminuiu 2, entenderam? Diminuiu 10%. Então, eu tenho que 2 metros é 10% de x mais 2. Aí, fazendo as operações da matemática normalmente, corta, simplifica, tá dividindo, passa multiplicando, eu cheguei que o meu x é 18 metros. Certo? Isso, galera, ó. Eu tinha aqui que 20 é igual a x mais 2, né? Ó, vou até fazer aqui em cima. 20 é igual a x mais 2. Então, x vai ser 20 menos 2. X é igual a 18 metros, tá? Quem tá de um lado da equação, passa pro outro lado negativo. Então, essa fica a resolução dessa questão aqui. Quem quiser tirar print também, tá? Sempre deixo na tela aí uns segundinhos aí para quem quiser printar. Bora para a próxima questão então, galera. Essa foi a 147. Lembrando que eu tô fazendo questões de matemática do Enem 2017. Ó, live de matemática Enem 2017, a gente já fez 5 questões. Ainda tem tudo isso aqui de questão ainda, galera. Então continua comigo aí, compartilha muito a live, curte ela para dar engajamento legal, compartilha. Veja meus vídeos aí no perfil, caso interesse alguma coisa. E a gente tá fazendo isso aqui, Enem 2017, prova azul. Beleza? Tô fazendo questões de matemática básica. Vamos para essa questão 151, uma questão de média ponderada, tá, galera? Média ponderada. Para quem tava na live ontem, a gente fez uma parecida, tá? E eu posto à noite no canal do YouTube. É só ir na descrição do TikTok, no íconezinho do YouTube e se inscrever lá, que depois à noite eu subo a live caso vocês queiram ver alguma resolução. Ó, às vezes você sabe o conhecimento de matemática, mas é importante você fazer muita questão. Quanto mais questões você faz, mais você pega o padrão de cada questão e mais você consegue interpretar questões que você não conhece, tá bom? Vamos para essa questão aqui de média ponderada. Tá, como que eu sei que é uma questão de média ponderada? Claro que eu já tinha visto essa questão antes e eu até escrevi aqui que é média ponderada. Por quê? Porque eu tenho notas e eu tenho esses números de créditos.
que funcionam como se fosse o peso da prova. Entendeu? Então, assim, se eu somar a nota de 5 provas e dividir por 5, eu tenho uma média simples. Agora, se eu pegasse as notas de cada prova simples e eu multiplicar por um peso, que é o que a gente vai fazer aqui, multiplicar pelo esse número de crédito, é como se você tivesse uma média ponderada, né? A gente tem uma média ponderada porque tem peso, entendeu? E seria uma questão que eu acredito que a gente vai fazer agora, uma questão fácil para médio, tá? Vamos lá então. Foco aqui comigo para vocês entenderem. Quanto mais vocês tiverem foco e mais tentarem entender, mais fica fácil de você compreender e menos eu tenho que reexplicar muitas vezes, tá? Então foco aqui, foco na questão. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é. Então repara, galera, é o mesmo tipo de questão que a gente fez ontem. Eu tenho várias notas, tenho vários pesos, só que tem uma nota que eu não sei quanto é. Vou chamar de X. Então vamos ler aqui a nossa questão. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas. Então o próprio texto está falando que é a média ponderada. Eu tenho aqui que algumas avaliações e a média de notas. Então o cara que tirou 9,5, ele vai ficar com uma avaliação excelente. Quem tirou 8 vai ficar bom, assim por diante. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior a sua prioridade de escolha na disciplina para o período seguinte. Então, beleza, quanto melhor o cara for, na disciplina seguinte ele tem essa prioridade de escolha. Determinado aluno sabe que se obtiver a avaliação bom ou excelente, tá, então aqui já começa a ficar interessante o nosso enunciado. Ele sabe que se ele conseguir a avaliação bom ou excelente, conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Beleza. E o que é bom ou excelente aqui no meu gráfico? A gente tem aqui, a gente tem o excelente, notas maiores do que 9, e a gente tem o bom, que são notas entre 7 e 9, tá? Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Determinado aluno sabe que se obtiver a avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas 4 e 5 das disciplinas, beleza, que deseja, em que será matriculado, mas ainda não realizou a prova. É o que a gente já tinha visto. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1. Então, beleza, a gente tem que calcular qual que vai ser essa média ponderada para essa nota. Então, o que eu sei aqui? Como que fica a nossa média ponderada? Eu vou multiplicar isso por isso, porque funciona como peso. Então, eu tenho 7,5 vezes 10 mais, agora nota 4 com crédito aqui 8. 5 vezes 8 mais 6 vezes 8 mais 8 vezes 4 mais 12 vezes x. Eu vou dividir isso pelo número de créditos. Eu tenho 12, 16, 16 mais 16, 32, 32 mais 10, vou dividir por 42. E isso daqui precisa ser o quê? Repara que aqui tem alguns... não é igual. Ele não precisa de uma média exatamente igual. Ele precisa de valores maiores ou menores, entendeu? Então aqui a gente pode escrever isso como sendo maior ou igual a 7, né? Maior ou igual a 7. Então, repara aqui que ele precisa ser bom ou excelente. Então, aqui, excelente ou bom, eu pego o menor valor aqui. A nota dele, a média da nota, precisa ser maior ou igual a 7. Por isso, eu escrevi maior ou igual a 7. Agora, a gente faz as contas básicas para saber qual que é a nota mínima que ele deve conseguir. Então, aqui, 7,5 vezes 10, 75. Mais 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 4 vezes 8, 32. Mais 12x, maior ou igual a 7, dividido por 42. Então, vamos continuar. Agora, eu preciso fazer as contas aqui normalmente. 75 mais 40 com 48 vai dar 88. Mais 32, mais 12x... maior ou igual a 7 por 42.
Esse 2 aqui, eu posso somar com 88 que dá 90. Então, 90 mais 30 dá 120. Então, eu tenho que isso aqui é 120. 120 mais 75 dá 195. Mais 12x maior ou igual a 7 dividido por 42. Vamos lá. Esse 42 aqui, eu vou passar ele multiplicando o 7. Então, eu tenho 195 mais 12x maior ou igual a 7 vezes 42. Então, eu vou ter agora o quê? 12x maior ou igual a 7 vezes 42. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer 7 vezes 40 mais 2, que aí eu faço a distributiva. E o 95 que está lá, eu vou passar para lá negativo. Então, eu tenho 12x maior ou igual a 7 vezes 40 vai me dar... 7 vezes 40 vai me dar 280, mais 7 vezes 2, 14, menos 195. Então, eu tenho 12x maior ou igual a... Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 294 menos 195. Então, 12x maior ou igual. 294 menos 195 dá 99. Então, a gente chega na nossa resposta que o x, ele é maior ou igual a 99 por 12. A gente chegou nisso aqui. Então, eu vou trazer isso aqui para cima. Se o x é maior ou igual a 99 por 12, o x ele é maior ou igual. Quanto que é 99 por 12? 99 por 12 vai dar 8,25, né? 8,25. Então, a nota mínima que ele precisa tirar vai ser 8,25 nessa última prova com o crédito 12 para conseguir uma média que ele se encaixe entre bom e excelente. Todo mundo entendeu essa resolução, galera? Todo mundo compreendeu essa resolução? Alguma dúvida durante a resolução? Repara que eu só fui fazendo conta, eu só fui fazendo as contas básicas. A média ponderada é sempre a nota, o valor, vezes o peso, que é como se fosse a repetição, é como se fosse 10 vezes o 7,5. Eu fiz isso e aonde tinha a nota 1, eu coloquei o x. E precisa ser maior ou igual a 7, porque maior ou igual a 7 ele se encaixa ou em bom ou em excelente. Aí, fazendo todas as operações aqui, eu não usei calculadora, nem fiz nenhuma conta, eu só fui somando uma por uma, até que eu cheguei no resultado final. Então, eu vou deixar aqui a resolução. Para tirar os comentários, é só arrastar o dedo para a direita, tá? Então, se alguém quiser tirar print da resolução, de como ficou a resolução dessa questão, ficou dessa forma, tá bom? Lembra que depois, se você quiser reassistir como que eu fiz as contas, o meu raciocínio, eu vou postar live lá no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome do perfil aqui, e também dá para entrar pela descrição aqui do perfil, clicando no íconezinho do YouTube, tá? Então é isso aí, galera. Essa foi a resolução da questão 151, média ponderada. Tá, como que eu fiz 99 por 12? Vamos fazer aqui só um abre aspas aqui para o nosso colega. Vem aqui em cima comigo. Galera, bora curtir muito a live. Curte muito, muito, muito aí. Vamos... Será que a gente chega em 100 mil likes até o final da live? Curte aí, galera. Ó, como que eu fiz 99 por 12? 99 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 99? Você precisa pensar isso. Quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo? Bom, cabe 8, né? Porque aí você precisa saber a tabuada. 8 vezes 12 dá 96. Então, eu vou tirar o 96 aqui. 99 menos 96 dá 3. Não tem mais nenhum número para eu abaixar aqui. Então, eu coloco o vírgula e acrescento um zero. 30 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. Então, vou subtrair o 24 aqui. 30 menos 24 vai me dar 6. Eu não tenho mais número para baixar.
Já coloquei a vírgula, então eu só acrescento um 0. 60 por 12 me dá 5, tá bom? Então essa é a divisão de como eu fiz essa conta aqui para chegar no resultado final aqui, tá bom? Ô Camille, não dá para fazer por regra de 3, tá? Lembra que regra de 3 é muito útil na matemática e dá para fazer muita coisa com regra de 3. Mas média ponderada, você não faz com regra de 3 não, tá bom? Regra de 3 é sempre quando você tem 3 valores e você quer descobrir o quarto, por isso chama regra de 3. Vamos para a próxima questão então, questão 154, vamos lá. São assuntos que você vê a matemática básica do ensino fundamental associado a algumas coisas do ensino médio, tá? Vamos para essa questão aqui, 154. Essa é uma questão mais tranquila. Lembrando que estou fazendo o Enem 2017, prova azul. A gente vai para a questão 154. Vamos lá. Só questões de matemática, bora lá. A questão nos diz aqui: a padaria está representada pelo ponto numerado pelo qual ponto? Galera, leu a questão, já vai para o gráfico, já vai para a tabela, já vai para o desenho, já vai tentando entender. Eu tenho um X aqui e eu tenho alguns números, 1, 2, 3, 4 e 5. E ele está me perguntando, a padaria está representada em qual número? A diferença na cor das provas muda as perguntas? Não. A diferença na cor das provas do Enem só muda a ordem das questões, mas as questões são as mesmas, só muda a ordem que elas estão distribuídas, tá? Então vamos aqui, ele quer saber qual que é o número que está representando a padaria. Então vamos ler aqui o nosso texto. O menino acaba de mudar. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais visível. Vamos lá. O menino acaba de mudar para o novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados que representam 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. Agora vem o ponto-chave da questão. A partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X. Então, onde que eu tô aqui? Eu tô no ponto X. Então, eu tô aqui, ó. Vai acompanhando comigo, galera. Eu tô no ponto X. Ande para oeste. Ande para oeste. A questão até deu uma rosa dos ventos aqui, que oeste fica à nossa esquerda. Tá? Mas não precisaria dar. A gente sabe que leste é direita e oeste é esquerda, norte para cima, sul para baixo, geralmente. Então, na distribuição aqui, oeste está para a esquerda. Então, você está no ponto X e você vai para oeste. Então, vocês concordam que a gente está indo para essa direção aqui? A gente está indo para a esquerda. E depois, o texto diz, vire à direita. Se a gente vai virar para a direita, galera... Olha que legal, você pode até virar a prova para ficar mais fácil. Se você vai para a direita, é como se você tivesse assim, ó. É como se você tivesse aqui. Estão vendo? Eu vou para a direita. Então, se eu tô aqui, agora eu vou para a direita. Vocês compreenderam? Olhando dessa perspectiva aqui, eu tô subindo. Mas se eu olhar da perspectiva de quem tá indo para a esquerda, eu tô indo para a direita. Entenderam? Todo mundo entendeu? É uma questão de perspectiva, de onde você tá. Se eu tô no ponto X, na minha perspectiva, olhando a prova, eu tô indo para cima. Mas da perspectiva de quem tá indo aqui, eu tô indo para a direita. E depois o texto continua dizendo que na primeira rua que eu encontrar, eu vou seguir em frente e virar à esquerda na próxima rua. Então, beleza. Eu tô aqui, né? Eu tô como se fosse aqui. E eu vou virar agora... eu vou seguir em frente. Beleza, só que agora eu não preciso olhar mais nessa disposição. Eu já posso olhar minha prova reta. Porque eu tô aqui. E eu vou virar à esquerda. Se eu tô aqui e eu vou virar à esquerda, o que eu faço? Viro pra cá. Se eu virei para a esquerda, a padaria estará logo a seguir. Portanto, a nossa resposta dessa questão fica a letra A. Padaria é representada pelo número 1. Todo mundo entendeu, galera? Essa questão? Questão bem tranquila, né? Só que você precisava entender que quando você vai para a direita da perspectiva do X, você vai para cima da perspectiva de quem está fazendo a prova.
E aí ele disse que é só seguir em frente e virar à esquerda. Então, resposta 1. Bom, vamos lá, vamos para a próxima questão agora, questão 155, tá? Vamos acelerar aqui que a gente tem bastante coisa para fazer. Já vou ler direto aqui. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados. Lembra, lê aqui. Toda vez você lê primeiro o comando da questão. Galera, curte muito a live, tá? Tentem chegar aí a 100 mil curtidas até o final da live, vou ficar feliz demais. Quem quiser me mandar presentinho para me ajudar, tô fazendo as questões de coração aqui para ajudar vocês. Espero que a minha didática seja legal e que vocês consigam entender as questões, tá? Live todo dia, 3 horas da tarde, beleza? Amanhã, 3 horas da tarde, tem de novo. Curte muito aí, compartilha com seus amigos e vamos aí chegar a muitas pessoas, tá? Pra matemática... Matemática não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então vamos lá. Questão 155. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados. Beleza, então vamos ler aqui na questão. A gente sabe que tem 3 alunos, X, Y e Z. Foco aqui na questão, tá, galera? X, Y e Z são 3 alunos que estão matriculados no curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou em fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse concurso, o aluno terá que ter uma média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Outra questão de média, galera. Maior ou igual a 6. E o que está escrito aqui, galera? A média é simples. Perceba que não tem peso, tá? É estatística de novo, mas não tem peso. Agora a gente tem média simples. Repara que a prova, todas as questões têm o mesmo peso. A prova toda, como um todo, ela não tem peso. Então, a média que a gente vai fazer é simples. É mais fácil do que aquela outra questão que a gente fez. Então, se a média é simples, a gente só tem que fazer a média simples da prova. Na tabela estão dispostas as notas e tal. E eu sei que se tiver maior ou igual a 6, é aprovado. Então, uma média maior ou igual a 6, se acontecer isso aqui, eu sei que ele foi aprovado. Então, a gente tem X, Y e Z. Dá pra gente fazer a média dessas 5 aí. Como que vai ser a média? Vamos somar tudo isso aqui e dividir pelo número que tem. Então, qual que vai ser a média de X? A média de X vai ser 5 mais 5, 10. Vai acompanhando comigo. Mais 5, 15. 15 mais 10, 25. 25 mais 6, 31. Então, a média de X é 31 dividido por 5 provas. Beleza? A média de Y vai ser 4 mais 9, 13. Mais 3, 16. Mais 9, 25. Mais 5, 30. 30 por 5. E a média de Z vai ser 5 mais 5, 10. Mais 8, 18. Mais 5, 23. Mais 6, 29. Então, deu 29 por 5. Quem aqui que foi aprovado e quem que foi reprovado, galera? Lembra que a questão quer quem que vai ficar reprovado. Lembra que não precisa fazer a conta, tá? Se você reparar, não precisa fazer a conta. 30 dividido por 5 é 6. 31, o numerador, é maior do que 30. Então, aqui já é maior do que 6. Então, esses dois caras aqui estão aprovados. Aprovadíssimos. Portanto, o Z, o 29, é menor do que 30. Então, isso aqui é menor do que 6. Portanto, esse cara aqui está reprovado. Reprovado. Esse cara aqui não assistiu a live do Kelvin. Não assistiu a live do Kelvin, portanto, ficou reprovado. Então, portanto, resposta letra B. Somente o aluno Z ficou reprovado. Questão tranquilinha de média, né? Questão tranquilinha de média, agora média simples. Se fosse a média ponderada, para cada uma dessas provas eu precisaria multiplicar um peso. Precisaria multiplicar o peso. Então essa é uma das questões que vocês não podem errar na prova de jeito nenhum, tá bom? Vamos para a próxima aqui, que a gente tem bastante coisa para fazer. Agora a gente vai para a questão 164. Questão 164. Ô Léo, isso aqui é a prova do Enem 2017. Envolve conteúdos de ensino fundamental e de ensino médio, tá bom? Prova do Enem.
Deixa eu ver aqui. Média ponderada é só multiplicar o resultado pelo peso? Não multiplicar o resultado pelo peso. Você precisa multiplicar cada elemento pelo peso. Então, naquele caso, cada uma das provas você precisaria multiplicar o peso. Por exemplo, 5 vezes o peso 2, daí a segunda prova 5 vezes o peso 1, por aí vai. Para cada elemento você multiplica o peso e depois você divide pela quantidade dos pesos. Basicamente isso, tá? Sempre tive dificuldade em interpretar questões de matemática. Tem alguma dica? Ô Bruno, a dica, cara, que me revolucionou os estudos foi fazer muita questão, cara. Então eu já fiz milhares de questões de matemática. Isso faz com que você pegue o padrão das questões, com que você consiga interpretar questões que você não conhece. Tá bom? Então, assim, teoria, 30%, e coloca aí uns 70%, 75% de questões, tá? Ô Thompson, faço live todo dia, 3 da tarde, tá? Questões de matemática. Vamos fazer essa questão 164, então. Deixa eu só responder mais uma pergunta aqui. Professor, acha importante só resolver ou detalhar bem o cálculo no caderno? Quando você já tem o conhecimento, só resolver. Quando você não tem ainda o conhecimento e está estudando, é legal você detalhar para você entender o processo, tá? Onde que eu posso pegar essas provas do Enem? Ô, Léo, é só digitar no Google, provas anteriores do Enem. Daí no site do INEP tem todas as provas e gabaritos anteriores lá, desde 2009, tá? Pô, galera, 100k de curtida, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. 100 mil curtidas, 300 pessoas na live. Muito obrigado, galera. Ô, Antônio, eu não tenho nenhuma apostila, cara. Eu sou vestibulando igual a maioria aí, que tá no colégio ou tá fazendo cursinho, tá? Eu só tô compartilhando conhecimento. Muito obrigado pelas curtidas, galera. Obrigado de coração. Pessoal, vamos resolver essa questão aqui, senão... Depois, futuramente, eu tô pensando em fazer uma live só para tirar dúvidas de vocês, tá? Mas vamos focar aqui nas próximas questões, que ainda tem acho que umas 4, 5 questões pra gente fazer hoje. Vamos terminar aqui. Agora a questão está falando sobre razão. A razão entre a distância percorrida por x e y é quanto? Lembra que falou de razão, você está falando de divisão. Não esquece isso. Falou de razão, você está falando de divisão. Então, razão de x e y. Razão do quê? Razão das distâncias. Então, eu vou chamar de dx sobre dy, tá bom? Razão, divisão de dx sobre dy. Então, vamos ler o texto para a gente entender a questão. A mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira a sua atenção e por isso deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo. Então, o que a questão falou aqui? Que a distância é proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Gente, o que está dizendo? Que quanto mais você... Vou até digitar aqui. Quanto maior a distância, maior é o tempo para você olhar para o celular enquanto você digita. Então, só está falando isso, que o tempo e a distância são diretamente proporcionais. Tá bom? Matematicamente, o que a gente pode falar? Matematicamente, que D é diretamente proporcional a T, tá? Isso daqui na matemática você lê que a distância é diretamente proporcional. Esse símbolozinho do infinito aqui na matemática significa diretamente proporcional. Então eu sei que o tempo, a distância é diretamente proporcional. E ali o texto continua ali. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y dirijam com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X, olhando para o celular enquanto digita a mensagem, corresponde a 25% do tempo gasto por Y. Então, o que o texto está falando? Paulo, como que é o símbolo de inversamente proporcional?
eu não sei como é o símbolo de inversamente proporcional, mas eu sei que se eu quisesse escrever que, por exemplo, velocidade e tempo são grandezas inversas. Velocidade é diretamente proporcional ao inverso do tempo, tá? Então, eu sempre uso o símbolo de diretamente proporcional, mas quando eu quero relacionar grandezas inversas, eu coloco 1 sobre ela, tá bom? Então, vamos lá. Ele disse que o tempo gasto pelo motorista X, qual que é o tempo que o X gastou? TX, né? TX é o tempo que o X gastou. Isso corresponde a 25% do tempo que o Y gastou, certo? 25 sobre 100 eu vou simplificar. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 25. Se eu dividir em cima por 25 e embaixo por 25, eu vou ter o quê? Eu vou ter que tempo x é igual a 1/4 do tempo y, beleza? E ele disse que a velocidade x é igual à velocidade y. O próprio texto diz que eles estão a velocidades constantes. Então, a velocidade não vai interferir nessa nossa relação. Bom, e se distância é diretamente proporcional ao tempo, se o tempo do x é 1/4 do tempo do y, então a distância x vai ser 1/4 da distância y. Todo mundo compreendeu o que eu fiz aqui? Todo mundo entendeu isso, galera? Se o tempo x é 1/4 do tempo y e eles são diretamente proporcionais, então a distância também é 1/4. Então a distância que o x percorre é 1/4 da distância que o y percorre. São grandezas diretamente proporcionais. Bem simples. A velocidade é constante, pode até falar que é a mesma, não vai interferir em nada. E ele disse que a distância é diretamente proporcional ao tempo. Então, se o tempo que um leva é 1/4 do que o outro, então a distância que ele leva é 1/4 da distância do outro. Entenderam? É a mesma coisa. O T e o D são diretamente proporcionais. Eu só simplifiquei o que já estava no texto. Eu só escrevi matematicamente o que está no texto. Vou explicar de novo aqui, hein? Tempo que o x gasta é 1/4 do tempo do y. E o texto diz que D é diretamente proporcional a T. Se o D é diretamente proporcional ao T, a gente pode falar que a distância que o x gasta é 1/4 da distância do y. Tá? Então, se a gente fizer aqui a razão entre dx e dy, galera, repara que o y está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Se eu dividir esse y, vai ficar dx sobre dy é igual a 1 sobre 4. Tá bom? Então, a gente tem aqui, para quem falou, resposta letra B. Mas esse é o raciocínio que vocês precisam ter, tá bom? Esse é o raciocínio que vocês precisam ter. Quando tiver as respostas em razão, a gente tem que resolver simplificando? Não necessariamente. Eu só simplifiquei aqui porque as próprias respostas estão simplificadas e porque 25 sobre 100 é um valor bem conhecido, é só dividir em cima e embaixo por 25 que dá 1/4. A resposta poderia estar 25 sobre 100. Se tivesse uma resposta 25 sobre 100, no caso aqui, seria a resposta. Eu simplifico para ficar mais fácil, tá bom? Toda vez que tiver uma multiplicação ou uma divisão e que der para simplificar, você simplifica em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Sempre quando são divisíveis pelo mesmo valor, você pode simplificar para facilitar a conta. Beleza? Então, fazendo isso, a gente tem essa resolução. Minha dificuldade é transformar a situação problema, texto, em equação, sabe? Galera, é a mesma coisa. Matemática é muita questão. Porque daí você pega o padrão da questão. Então, se você tem dificuldade em interpretar, tem dificuldade em montar as equações, faz muita questão que você vai conseguir, tá? Aí tem uma questão de Bhaskara, tem dificuldade em fazer contas de Bhaskara. Ô, Biel, por enquanto eu não tenho, tá? Eu vou trazer questões nas próximas lives que vão envolver função de primeiro e de segundo grau, tá bom? Vamos para a próxima, galera. 164, finalizada. A gente tá terminando a live já, tá? Falta só algumas. Vamos aqui para essa daqui. Falta aí, acho que umas 4 questões pra gente finalizar. Vamos dar um gás aqui pra gente terminar, tá? A gente já tá a 1h30 de live. Vamos pra essa aqui. Foco aqui comigo, galera. Tá acabando.
a diferença entre a razão, mais uma questão de razão. Ele quer a diferença, uma subtração, entre a razão da altura da coluna B pela coluna A. Bom, vamos lá. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos estão representados no gráfico. Então, eu tenho isso aqui, eu vou mexendo aqui para ficar mais fácil de ver. E eu tenho isso aqui. Ao ser divulgado o resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar dos valores apresentados estarem corretos, a largura das colunas ser a mesma, né, essa largura aqui é a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2. Tá. Então, olha aqui, galera, se vocês olharem nos gráficos, repara que esse gráfico aqui, ele está muito mais proporcional. Repara que esse gráfico começa do zero. Então, esse tamanho aqui é 30, né? Como está mostrado aqui, 30%. E esse daqui é 70. Eles estão proporcionais. Agora, esse segundo gráfico aqui, repara que ele começa do 20. Então, isso daqui está equivalendo a 10. E isso daqui está equivalendo a 50. Entenderam? O percentual aqui está certo para todos os gráficos. Todos os gráficos estão com um percentual correto. Só que, visivelmente, quando a gente olha para isso aqui, dá a impressão que o B é muito menor do que ele é. Porque aqui começou do 20 e não do 0. Entenderam? Então, o que a questão está falando aqui? Que, apesar dos valores apresentados serem corretos e a largura da coluna ser a mesma, muitos eleitores criticaram o formato 2. É claro, por quê? Porque dá a impressão que o B é muito menor. E por que é 50? Dá diferença, tal, 70 para 20. 70 para 20 é 50. E 30 para 20 dá 10. Então, cada patamarzinho aqui equivale a 10. E cada patamar lá também equivale a 10. Só que aqui ele já está muito mais proporcional. Então, o que a questão está dizendo? A diferença da razão da altura da coluna B pela coluna A. Como que a gente vai fazer isso aqui? Diferença de razão. Então, eu sei que eu vou ter uma fração aqui e eu vou subtrair outra fração. É uma razão, numerador e denominador, são duas razões, e ele quer a diferença dessas razões. Qual que é a altura da coluna B? Galera, para fazer a diferença dos gráficos 1 e 2, respectivamente, vamos no gráfico 1. O gráfico B é 30. Então, beleza. 30. E o gráfico A a diferença da razão da coluna B pela coluna A. Tá, então eu tenho deixa eu ver aqui. Eu tenho 30 e o gráfico A é 70, né? A gente pode ver aqui que o gráfico A é 70. Então eu tenho 30 sobre 70 menos, ou seja, a diferença da altura da coluna B pela coluna A é 30 sobre 70 menos, agora do gráfico 2, é 10 sobre 50. 10 sobre 50. Então aqui eu posso simplificar todos os zeros, né? Se eu dividir por 10 aqui e por 10 aqui, eu simplifico todos esses zeros. E eu fico com 3 sobre 7 menos 1/5. Fazendo essa diferença, eu vou achar minha resposta, beleza? Então vamos fazer a conta aqui rapidinho. Galera, vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 7 e 5. Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 7 e 5. Já vai uma dica para vocês. O MMC entre dois números que são primos é a multiplicação entre eles. O número 5 é primo, porque é divisível por 1 e por ele mesmo. O 7 é primo, porque é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o MMC aqui nem precisa fazer a fatoração, é 35. O mínimo múltiplo comum entre dois números primos é a multiplicação entre eles. Então, eu tenho 35. 35 dividido por 7 dá 5, vezes 3, 15. Menos 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. Então, a nossa resposta fica 15 menos 7, 8, sobre 35. Não dá para simplificar, então fica assim mesmo. Portanto, a nossa resposta aqui fica sendo letra E. Entenderam, galera? A questão pede para a gente fazer a diferença da razão das alturas.
E para fazer a razão das alturas é só olhar no gráfico quanto que vale cada altura. Lembrando aqui no gráfico que essa altura aqui vale 30, essa altura vale 70. É só olhar por aqui. E nesse outro gráfico aqui, essa altura vale 10 e essa vale 50. É só olhar por aqui. Então aí a gente fez a diferença. Tá, vou explicar o final novamente. Eu fiz a diferença entre a razão da altura da coluna B pela coluna A. Coluna B sobre A do gráfico 1 menos a coluna B sobre A do gráfico 2. Entenderam? 30 sobre 70 menos 10 sobre 50. Simplifiquei tudo por 10 porque tinha um zero em tudo. E aí eu fiz ali o mínimo múltiplo comum, divide pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e a gente achou o resultado. O final é saber fazer conta com fração. O mínimo múltiplo comum é 35. Aí eu divido pelo de baixo e eu multiplico pelo de cima. E esse vezes aqui é porque isso aqui são números primos. Então, o mínimo múltiplo comum entre números primos é a multiplicação entre eles. O final é só você saber fazer conta com fração, tá bom? Não multiplicação cruzada, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Fechou, galera? Ó, o Pedro, no gráfico 2 a barra não é 70. Ó, repara que ela começa do 20. Então 70 menos 20 vai dar 50. E 30 menos 20 dá 10. Por isso que aqui tem uma outra escala, tá bom? Beleza? Pessoal, só mais 2 questões, tá? Todo mundo que ficou aqui comigo até agora, muito, muito obrigado de coração. Amo todos vocês, amo ensinar aquilo que eu sei. A gente vai fazer só mais 2 questões, então foco aqui comigo para vocês entenderem essas 2 últimas questões, tá bom? Ô Renato, por enquanto eu tô fazendo só live de resolução de provas de Enem, tá? Mas eu posso trazer de outras provas também. É tudo questão de organização. Ó, vamos... E o que eu não consegui ler de comentário, vão se ajudando aí, tá bom? Vamos fazer essa questão aqui, ó. O número de horas... Então, tá perguntando aqui o número de horas em que esses 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Quero saber quando tem a mesma quantidade de água, tá? Eu já fiz cursinho presencial, sim, mas hoje em dia eu estudo sozinho em casa, tá bom? Depois eu posso até fazer uma live só compartilhando a minha trajetória com vocês. Ó, vamos ver aqui. Ele quer o número de horas que o reservatório contém a mesma quantidade de água. Galera, aqui o meu pedestalzinho aqui, eu vou até deixar ele levantado um pouquinho para vocês conseguirem enxergar tudo, tá? Porque a questão tá meio grande aqui. Mas basicamente, o que é isso aqui? O que é isso daqui? A gente tem... eu tô segurando aqui, vai tremer um pouquinho, mas é para vocês poderem olhar isso daqui. Eu só quero que vocês reparem em uma coisa. Aqui na esquerda eu tenho a quantidade de água em litros no reservatório A. Tá vendo que aqui, isso aqui é diferente disso aqui? Vocês estão vendo que no reservatório A, essa escala tá diferente do reservatório B? Tá vendo que é diferente, né? Então a gente não pode pegar as mesmas linhas como sendo iguais. Aqui, ó, tá 10, 20, 30, tá até 180 mil. Aqui não, aqui já tá tudo diferente. Então as linhas são diferentes. Então vocês não podem pegar os pontos que são iguais.
Se você olhar aqui e achar que isso aqui tá com a mesma quantidade de água, não tá. Por exemplo, esse ponto aqui, tem 30 mil no reservatório A, só que se eu for lá no B, tem menos de 20, ó, teria 15, entendeu? Porque as escalas estão diferentes. Isso fez muita gente errar essa questão. Então, o que é a sacada para você entender essa questão? O número de horas em que os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água. Repara aqui no 30 mil, reservatório B, 30 mil. Se eu for seguindo a linha aqui, repara que tudo isso daqui tem 30 mil. Vou até escrever grandão aqui. No reservatório B, tem 30 mil. Tá vendo? Toda essa quantidade de horas aqui tem 30 mil no reservatório B. E no reservatório A, o único momento em que tem 30 mil é aqui, que é esse período aqui, entenderam? Se você reparar, ele quer a mesma quantidade de água. Então, a única hora que tem a mesma quantidade de água é aqui, ó. Vocês entenderam essa questão? Nem precisaria ler o enunciado lá em cima. Você só precisa entender que a escala que está aqui para o reservatório A é diferente da escala que está para o reservatório B. E aqui, ó, nesse ponto todo aqui, em todas essas horas, tem 30 mil no reservatório B. Só que tem 30 mil no reservatório A só nesse período. Então, isso aqui, ó, isso aqui é a mesma quantidade. É a mesma quantidade. Então, das 8 horas às 9 horas, o reservatório A e o reservatório B têm a mesma quantidade, tá bom? Não pode comparar essas linhas, porque as escalas estão diferentes, então você precisa interpretar dessa forma. Em nenhum outro ponto do gráfico, se você olhar, eles estão com a mesma escala, somente nesse período de 8 e 9 horas, tá? Porque aqui já está descendo, já está subindo daqui para lá, né? Está descendo e aqui já está subindo, então eles não possuem a mesma escala. Somente no período de 8 a 9 horas eles têm 30 mil litros cada um. Então é muito fácil errar por falta de atenção, tá? Então aqui a resposta da nossa questão fica sendo letra A, tá bom? Período de 1 hora. Essa questão é basicamente interpretação de gráfico. Só que você precisaria entender isso. Somente aqui tem 30 mil para o A e aqui tem 30 mil lá para o B. Então a gente tem que no período de 1 hora eles têm a mesma quantidade de água. Não é porque aqui o gráfico está sobreposto. Repara que aqui a linha dos dois gráficos estão iguais. Se fosse a mesma escala, todas essas horas eles teriam a mesma quantidade de água, mas as escalas são diferentes, como você pode perceber. Então tá, vamos para a última questão, galera. Para quem ficou até... Tá, eu vou explicar a última vez de novo, que eu vi que tem algumas pessoas que ficaram em dúvida. Prestem atenção aqui comigo. A última vez que eu vou explicar, presta atenção aqui comigo, galera. Ele quer saber o número de horas que os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água. Tem a mesma quantidade de água. Repara que o reservatório A tem essa quantidade de 1.000 litros de água. E o reservatório B tem outra quantidade. Repara que elas são diferentes. Então, o único ponto onde os dois têm 30 mil litros é no horário das 8 às 9, que dá 1 hora, entendeu? O reservatório A aqui tem 30 mil litros, tem 30 mil. E o reservatório B, em todo esse período, tem 30 mil. Então, qual que é o horário em que eles têm a mesma quantidade de água? Das 8 às 9, e esse período aqui, ó. Essa única hora é onde ele tem 30 mil no A e 30 mil no B, tá bom? Então tem a mesma quantidade. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é 1 hora. Tá? Agora a gente vai para a última questão. Última questão, tá? A gente tá 1 hora e 45 de live. Vamos fazer essa última questão, que é a 174, que eu separei para vocês, tá? Prestem atenção aqui comigo, que vai ser a última questão.
Obrigado a todo mundo que esteve até agora, todo mundo que entrou, todo mundo que participou, quem curtiu, compartilhou, quem me seguiu. Galera, fico feliz demais, tá? Fico feliz demais. O meu objetivo aqui é fazer lives ajudando vocês. Então, lives todos os dias, 3 horas da tarde, tá? Entrou 3 da tarde, eu vou estar aqui fazendo questões. Amanhã, 3 da tarde, eu vou estar aqui novamente, beleza? E eu sempre divulgo em vídeo, prestem atenção no meu perfil, eu divulgo em vídeo, ou hoje à noite ou amanhã no almoço, quais serão as questões que a gente vai fazer, de qual prova e de qual Enem, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão que é o quê? A mediana. A mediana. Galera, alguém não sabe o que é mediana? A gente já fez questões de média hoje, de média simples e de média ponderada. Alguém não sabe o que é mediana? Se vocês não souberem, eu explico para vocês o conceito primeiro. Tá, eu tô vendo que tem uma galera que não sabe o que é mediana. Eu vou só explicar esse conceito primeiro para vocês, o que é mediana, tá? Prestem atenção aqui comigo rapidinho para eu explicar esse conceito para vocês entenderem a questão. Vamos supor que eu tenha... vamos supor, deixa eu só arrumar aqui. Vamos supor que eu tenha esses valores aqui, ó. 2, 3... Preciso que vocês prestem atenção, tá? 2, 3, 4, 5... 12, vou pôr um 15 para cá, vou colocar um 17 para cá. Eu tenho esses valores aqui, beleza? Tenho esses valores. Eu preciso achar qual que é a mediana desses valores. A primeira coisa que eu tenho que ver é se a quantidade de termos é par ou é ímpar. Quantos termos... Galera, eu preciso que vocês vão respondendo para vocês pegarem a linha de raciocínio para quem não sabe. Quantos termos eu tenho aqui? Ao todo, quantos números eu tenho aqui? Isso, vai ter que pôr em ordem. Quantos termos eu tenho? Isso aí, eu tenho 7. 7 é um número ímpar. Toda vez que for um número ímpar, a mediana ela vai ser o termo do meio, tá? Vai ser o termo do meio. Então, a primeira coisa que a gente faz é pôr em ordem. Vamos colocar em ordem esses valores. Se a gente vai pôr em ordem... vai ser 2, 3, 4, 5, 12, 15 e 17. Eu coloquei em ordem, que a gente chama de colocar em hall, tá? Coloquei em ordem. Aqui é como se tivesse todos os números embaralhados. Aqui eu coloquei em ordem crescente, pus em ordem. Agora a mediana vai ser o termo do meio. Se a mediana é o termo do meio, esse aqui é o nosso termo do meio. Repara que ficou 3 números de um lado, 3 do outro. Então, esse aqui é a mediana. Isso quando a quantidade de termos é ímpar. Isso é porque a quantidade de termos é ímpar, beleza? Agora, quando for par, como que a gente faz? Quando for par, ela vai ser... A mediana vai ser a média simples dos termos do meio. Então, vamos colocar uma sequência de valores aqui. Vamos pegar a mesma lá de cima. Eu já vou colocar em ordem para facilitar, tá? Vou colocar em ordem aqui. Eu tenho 2, 3, 4, 5... 12, eu vou acrescentar um termo, acrescentei o 13, 15 e 17. Agora eu tenho 8 termos, 8 termos é par. Eu vou fazer a média simples dos termos do meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou fazer a média desses termos aqui, ó. Repara que aqui continua 3 valores, aqui continua 3. Então, esses dois são os do meio. E eu faço a média entre eles. 5 mais 12 dividido por 2. Que vai dar 5 mais 12, 17 dividido por 2, seria 8,5. Essa é a mediana
quando a quantidade de termos é par, tá? Então, se for ímpar, coloco em ordem, pego do meio. Se for par, você coloca em ordem, pega os dois do meio, soma eles e divide por 2, beleza? Ah, galera, eu acho que eu escrevi errado, é assim, né? Acho que aqui eu escrevi errado, mas é para colocar no hall, no hall, né, digamos assim, só colocar em ordem, né? Beleza? Isso aqui é mediana. Então vamos calcular lá no nosso exercício agora. Se a gente tem aqui, ó... Galera, vou pedir só um último favor pra vocês. Será que vocês conseguem bater 150 mil curtidas na nossa live? Falta só 10.500. Será que vocês conseguem pra me ajudar? Vou ficar feliz demais. Mas vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui, ó. Ele quer a mediana das taxas de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Repara que aqui está o mês março de 2008 até mês 4, que é abril de 2009. Então tá todos os meses corretos e eu preciso achar a mediana desses valores aqui. Qual que é o primeiro passo? Isso, colocar em ordem. Perdão, gente, eu tava... Oi, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Alguém tá ouvindo? Ah, estão me ouvindo. Eu não sei o que aconteceu, que esse negócio tá parando de sair o som, cara. Pera aí, deixa eu arrumar de novo isso aqui. Meu, tá parando de sair som do nada, velho. Eu não sei porquê. Mas vamos voltar aqui pra questão, então. Eu preciso ver quantos termos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 14 termos aqui na nossa questão. Tem 14 termos. Lembra que quando a quantidade de termos é par, eu somo os dois do meio, correto? Então, qual vai ser os dois do meio aqui? Se tem 14 termos, vocês concordam comigo que a soma vai ser do sétimo com o oitavo termo? Ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenho 14. Tirei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirei 6. Então, eu vou somar o sétimo termo mais o oitavo termo e vou dividir por 2. O sétimo termo mais o oitavo termo e vou dividir por 2. Beleza? Então, a gente precisa achar na ordem qual que é o nosso sétimo e o nosso oitavo termo. Vamos começar aqui de baixo para cima. Primeiro termo, risquei. O próximo é 7,5. Então, 2. Depois, 7,6 tem 2. 3, 4. Agora, 7,7 é o quinto. Agora, 7,9, sexto. Achei o sétimo termo. O sétimo termo é o 7,9. Mais, qual que é o oitavo termo? Depois do 7,9, o próximo é o 8,1. Beleza? Então, vai ser 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Isso aqui dá 16 por 2, que dá 8% na nossa questão. Então, a resposta aqui fica a letra B. Beleza? Somei e dividi o sétimo e o oitavo termo, porque eu tinha 14 termos ao total. Lembra que eu sempre somo e divido por 2. Eu faço a média aritmética dos termos do meio, ou dos termos centrais, tá?
Ah, galera, sempre divide por 2. Ó, recapitula aqui comigo. Vem aqui comigo de novo. Recapitula aqui comigo. Quando é par, eu faço a média simples dos termos do meio. Eu somo os termos e divido por 2, ó. Eu somei os termos e dividi por 2. Por isso que aqui eu somei o 7,9 com o 8,1. Esse é o 7º termo e esse é o 8º termo, na nossa ordem. Então, se eu somar e dividir, se eu somar 7,9 mais 8,2, me deu 16. E eu divido por 2, então deu 8%, tá? Ô, galera, é isso então. Por hoje é o que eu tinha para ajudar e explicar para vocês, tá bom? Hoje a gente fez aí umas 12, 13 questões mais ou menos. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Se vocês quiserem ir curtindo aí para bater 200k, vou ficar feliz demais. Falta só um pouquinho. Como vocês sabem, a maioria aqui já sabe, eu não sou professor, nunca fiz faculdade disso, mas eu estudo para passar em medicina. Eu quero fazer medicina em uma universidade federal. Então, por ter um certo conhecimento em matemática, eu resolvi criar o perfil lá em novembro do ano passado. Tem muito vídeo legal aqui no perfil de matemática, de Enem, até umas trends que eu adapto. Se vocês quiserem ver algum vídeo, é só ir olhar pela capa, pelo título, se vocês quiserem ver os vídeos anteriores. E tô ajudando a galera em matemática com o conhecimento que eu tenho, tá bom? Com o conhecimento que eu adquiri com anos de cursinho e anos estudando sozinho. 5 anos tentando passar em medicina, estudando de verdade. Cheguei numa média no Enem de 760, já é uma média muito boa, mas eu preciso de 790. Então é isso, tá? Eu agradeço muito a todo mundo que assistiu, que participou. Não esquece, já coloca na sua agenda, todos os dias de segunda a sexta-feira, 3 horas da tarde, vocês têm um encontro marcado comigo pra gente resolver questões. Sempre de matemática, e mais pra frente eu vou trazendo de matemática, sem ser só matemática básica, matemática de outros assuntos. Obrigado pela paciência até aqui, muito obrigado pelos 200k de curtida. É muita curtida, gente, fico feliz demais. Obrigado por tudo isso aí, tá? Por todo mundo que participou. Amanhã, 3 horas, a gente tem outro encontro marcado das 3 até 5 horas, mais ou menos. E aí eu vou postar um videozinho, então fica ligado no meu perfil. Vou postar um vídeo falando de qual Enem a gente vai resolver e quais as questões que eu vou fazer, de qual prova que vai ser, a cor dela, para vocês puderem acompanhar, tá? Então, valeu por tudo, tamo junto e até a próxima.